Olá, tudo bem? O tema da nossa mensagem de hoje é o engano da ansiedade. Lucas 12, do versículo 22 a 34, diz assim: Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé? Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se rasguem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Esse texto dá continuidade à conversa de Jesus com um homem que pedia ajuda para que o irmão repartisse com ele a herança. Jesus vai falar sobre o risco de viver preocupado com as coisas desse mundo, se esquecer do reino de Deus e perder a alma. As incertezas da vida é que nos roubam a paz. Mesmo que às vezes as preocupações sejam legítimas, devemos confiar que o nosso Deus cuida das nossas vidas. Por isso, devemos nos preocupar primeiro em agradar a Deus com nossas vidas. O primeiro ponto desta mensagem nós colocamos como o engano das preocupações. Assim como acontece hoje, acontecia na época de Jesus, as pessoas viverem preocupadas com muitas coisas. Como diz o hino, preocupados com riquezas, bens e prazeres. Nos preocupamos em adquirir coisas que acreditamos nos trarão conforto e segurança. Jesus vai fazer só uma pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A palavra preocupar ou estar ansioso traz um significado interessante, que quer dizer rasgado ou dividido. A pessoa está ocupada do amanhã. Muitos vão dizer que é o excesso de amanhã, vivendo aquilo que ainda nem chegou e talvez nem acontecerá.
Certo escritor vai dizer: a preocupação não livra o dia de amanhã das aflições, apenas rouba do dia de hoje a sua força. A atitude correta, Jesus nos chama a atenção. Jesus nos desafia a olhar o exemplo na natureza. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, mas nem Salomão vestiu-se como um deles. Jesus quer nos mostrar que Deus cuida dos animais e das plantas e também cuida de nós. Não devemos andar preocupados com as coisas daqui, mas saber que Deus é quem cuida de nós. E Jesus vai nos dizer: mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Podemos confiar no cuidado do nosso Pai Celeste, pois nós valemos muito mais do que as plantas e os animais. Qual deve ser então a nossa prioridade? O versículo 31 vai nos dizer: busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6,33 vai dizer: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é basicamente viver debaixo da autoridade do reinado de Deus. Crer e viver os valores de Deus na prática, especialmente crer no poder desse Deus como Rei sobre todas as coisas. Devemos viver na prática os valores do reino, fazer sempre o bem, ajudar a quem precisa de nós e viver confiantemente no cuidado de Deus. Talvez o nosso maior problema seja crer no poder de Deus e isso nos fazer descansar. Jesus não estava ensinando a vivermos de maneira displicente ou irresponsável, mas sim a confiar que Deus está no controle da nossa vida e cuida de cada detalhe. O versículo 7 desse capítulo diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Ele vai nos aconselhar a não termos medo das incertezas da vida, mas confiar tão somente no cuidado de Deus. Assim como Deus cuida das plantas e dos animais, também cuidará de mim e de você. Amém? Eu gostaria de orar com você e assim terminarmos o nosso vídeo nesta ocasião. Pai Santo, louvamos e adoramos o Senhor pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelos conselhos que ela nos traz. Nos ajude, Deus, a descansar, confiando no cuidado do Senhor conosco. Fortalece a nossa fé e guarda-nos do mal. Ajuda-nos, ó Pai, a nos lembrar que somos, ó Deus, testemunhas do Senhor e por isso devemos viver uma vida que agrade ao Senhor e que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Até mais e até a próxima, então, se Deus quiser.